a negativa de Capto, que recusou de interrogar os escravos que acompanhavam a vítima na noite do crime, a ilegalidade da venda dos bens da vítima, cujo beneficiário seria Crisógono, e a mentira suja, pois jamais foi proscrita. Denuncia o liberto como cabeça do esquema que envolveu o assassinato da vítima, sua proscrição fora do prazo, a venda de seus bens e a falsa acusação de parricídio contra o seu filho. E faz, por final, uma peroração. Na conclusão do discurso, faz um apelo à pacificação do tempo tormentoso. Explica que seu cliente não pede mais do que sua liberdade. E quanto a Crisógono, que ele se contente com os bens havidos ilegalmente. Como prova final da inocência de seu cliente, ele demonstra que o mesmo está sendo apoiado por Cecília Metella e Messala, cujas autoritas se basta nela mesma. Por fim, diz aos juízes que eles não devem temer desagradar Sila, precisam resistir à facilidade de um julgamento cruel que inaugura uma nova forma de proscrição, transforma a causa do seu cliente em causa de todo o Estado, que precisa sair desse círculo infernal de crudelitas para reencontrar a via da humanitas. Então, o Cícero ele usa a tribuna para fazer um discurso político, o que é muito comum no júri. Se a gente anunciar, se perceber, fizer uma cronologia do tribunal do júri dentro do Brasil, por exemplo, todas as vezes que nós tivemos governos autoritários, se diminuiu a importância do tribunal do júri, seja na Constituição de 37, seja na emenda número 1 de 69. Quer dizer, o júri veio para a gente na Constituição Imperial de 1891, e foi sendo repetido nas demais constituições. Mas a soberania dos vereditos do júri, nos governos autoritários, na Constituição outorgada de 37, na emenda número 1 de 69, a Constituição de 67, se tirou a soberania dos vereditos. Porque o júri era o local justamente onde se fazia os grandes discursos políticos. Usava o púlpito para isso, grandes advogados. Usaram e fizeram as suas manifestações públicas porque eles tinham a liberdade de falar, tal como o professor também, um pouco a liberdade da cátedra, que seja sempre mantida, que é muito importante. Então, a minha conclusão, a habilidade de Cícero conduz à absolvição do jovem Rócio. A análise da defesa de Cícero, sob o aspecto da forma da sua argumentação, já foi realizada em estudo feito pela professora Cláudia, já citado e que ora nos remetemos. Esse estudo cuida da importância da forma do discurso, a complexo, quando Cícero apresenta duas possibilidades ao julgador, sendo que qualquer que seja seguida será benéfica para a sua linha de raciocínio defensivo. Assim, a forma de argumentação supera o próprio conteúdo através desse método argumentativo. O que podemos destacar, e essa talvez seja a grande angústia do julgador, é que a verdade jamais será alcançada. Nós nos pautamos muito no que ser dito, mas a verdade mesmo, o que aconteceu, dificilmente o julgador vai saber o que aconteceu, verdade real. E aí eu tenho que fazer uma referência à minha colega, a doutora Daniela, que está aqui presente, e estudante de filosofia, doutorando em filosofia, que sabe a dificuldade que se tem de se buscar a verdade no momento de se julgar. A nossa tradição jurídico romano-germânica, no campo do processo penal, tem como princípio geral a busca da verdade real, isto é, saber o que de fato aconteceu. Por outro lado, o sistema anglo-saxão contenta-se com a verdade formal, isto é, saber aquilo que o processo pode demonstrar. Daí a discussão que sempre se permeou os tribunais do júri nos casos de julgamentos de crimes dolosos contra a vida, a do cabimento ou não da chamada prova indiciária, quando você não tem a prova em si, mas são indícios que te levam a essa prova. O que eu extraio da leitura de Cícero, como jurista e como magistrado há mais de 18 anos, é justamente como ele se fale da prova indiciária para conduzir a um determinado ponto em que o resultado só pode ser aquele que ele quer. É isso que eu achei mais interessante.
Ora, Cícero lança a mão da prova indiciária para estabelecer o que ele chama de verdade, isto é, a conspiração feita entre Magno, Capito e Crisógono, para se apoderarem dos bens do velho Rócio. Nessa construção intelectiva, Cícero se utiliza da fórmula de Cassius, cui bono, a quem aproveita o crime. Ou seja, as provas indiciárias, aquelas que conduzem o julgador a uma determinada conclusão. Destacadas na segunda linha argumentativa de Cícero, apontam para os verdadeiros autores do crime, se o júri acompanhar sua interpretação das provas. Destaca-se ainda a busca de Cícero pela empatia dos jurados pelo seu cliente e a importância da função judicante, imparcial e destemida. Ele enaltece os juízes, né, os jurados, que vão ser os juízes de fato, para colocá-los como pessoas destemidas, que não teriam medo de enfrentar, inclusive, o próprio Sila, para fins de construção da sua defesa. Aceitar as provas indiciárias trazidas e construídas por Cícero contra um protegido de Sila requer jurados benevolentes para o réu e destemidos quanto a eventuais vinganças futuras políticas. O argumento de autoridade também é usado diferente do que se faz hoje em dia em um processo criminal de grande repercussão, onde se busca pareceres de professores e autoridade, mas o argumento de autoridade dele é através da chancela dos protetores do jovem Rócio. Então, Cícero alega como pode ser um assassino se ele tem a proteção de Cecília Metelo. Por fim, identificar a posição de luta da defesa com a posição de luta por um Estado voltado para a humanidade e não para a crueldade é recurso que sensibiliza os jurados, que se sentem pertencentes a esse Estado, protetor da humanitas. Daí a importância também da contextualização política feita pelo defensor do jovem Rócio. Bom, são essas as considerações que eu gostaria de trazer para os senhores. Como eu disse, são considerações muito mais pelo olhar de um jurista do que de um historiador. Tá? Muito obrigado. Eu agradeço ao Dr. Carlos Gustavo Direito e passo para a Su fazer sua sua breve síntese em inglês. Obrigada, Su. This presentation analyzes the criminal defense done by Cicero of the Sextus Roscius case, studying in the same manner it is done in law schools. First, we contextualize the case, then analyze the narrative, the facts, and the characters that take part in them, with emphasis on the victim and on the accused. The personality of the accused is important, not only for the defense of Cicero, but also for modern law in the setting of the sentence. The magistrate mentioned that the BBC movie Murder in Rome deals with the same crime, and that the knowledge of this case comes directly from the narrative of Cicero himself. The historical context is the entrance of Sylla in Rome, who uses legal methods to attack his adversaries there. He publishes 3 lists of proscripts. In these proscriptions, the citizens have the duty to denounce the proscripts, under the penalty of becoming killed themselves as enemies of the Roman state for not doing so. So this internal fight is a dispute between the Optimates, Cicero's group, and the Populares. And it begins with tribunato, Cláudia. Is tribunato? Those translation. Tribunate. The tribunate of the Graco brothers in the century before. Sylla becomes a dictator in 81 and reforms the judiciary structure with the institution of a new code and the creation of a special jury to judge criminal cases like Sextus Roscius. According to Cicero, the facts are: Rocio, rich citizen from Ameria, an enthusiastic supporter of Sylla, was murdered in Rome. His traveling companion, Rocio Magno, was accused of the crime. Accused of the murder? He was? Okay. He sends a message to Ameria to announce the murder to Rocio Capito.
Magno and Capito go to Sylla's camp in Volterra to inform Sylla's freedman Chrysogonus of the death of Rossio. Chrysogonus inserted, without the knowledge of Sylla, the name of the victim in the proscripted list, what caused his properties to be auctioned and sold. The properties were valued in 6 million sesterci, were sold for 2,000 sesterci. He gave Capito 3 of the properties of the deceased, and makes Magno his agent to administer the properties. Magno goes to Ameria and drives out the son of the victim, Cicero's client, from his house. The people of Ameria that knew the deceased as an unconditional partisan of the nobilis was shocked with this apparent mistake by Sylla. By a municipal decree of the Curia, an embassy of 10 illustrious citizens went to Sylla in Volterra to explain that old Rossio should not be in the list of proscripts. One of the members of the embassy was Capito, and Chrysogonus persuaded with his help that this allegation that he would correct the mistake and would take care of the restoration of the properties to young Rossio. Satisfied, the embassy went back home without seeing Sylla. Chrysogonus, Magno, and Capito, after a few conversations, finally decided that the only way they could keep the properties and live in peace was killing the young heir. After a failed murder attempt, we see young Rossio in Rome, where he was helped by Cecilia Metella. Chrysogonus, Magno, and Capito, with difficulties now to kill the young man, they use the strategy of a judicial killing, acting through a paid accuser, a certain Erusio. They accused the young Rossio of parricide. If he was considered guilty, the young man would be condemned to death, and Chrysogonus would have no more obstacles. The accusation should be trustworthy, because it was the first criminal trial after a good while, and in general, people desired a return to normalcy after the Civil War and the proscriptions. Even more important, with Chrysogonus involved in the case, it seemed to all that Sylla had interest in the condemnation, and this explained to us why prominent patrons wouldn't risk to accept the defense of Rossio. This dangerous role of defender fell to young Cicero. The version of the accusation on the events was different. Erusio argued that young Rossio and his son did not get along. Young Rossio had a brother already dead that the father kept near himself in Rome, while Cicero's client was relegated to Ameria. The accused, according to Erusio, believed that his father was going to desert him, what was a strong motivation for a murder. There was also the opportunity. Even if Erusio, as it seems, had not sustained that the accused was in Rome at the time of the murder, the crime occurred in a violent period where a murder was not something difficult to hire. Finally, he presented other indications for a supposed criminal nature of the accused. Okay. Erusio, while making clear that Chrysogonus favored the accusation, never mentioned that old Rossio was put in the list of proscripts or that his properties were auctioned. Besides that, if the accuser mentioned the proscription of old Rossio, that would imply that the victim was legally killed, what would invalidate the accusation of murder. Mentioning that the properties were sold without admitting that the victim was among the proscripts would imply that the selling was illegal, and the properties would have to be given back to young Rossio. Thus, the accusation should proceed
as if the prescription and the selling of the properties never happened. So, criminal process was different from the civil process in Republican Rome. In the civil process, the praetor named a iudex, a judge, any citizen, to exert the role of judge of the process, being divided in two parts. The first part was called in iure, and happened before the praetor, that established the juridical formula to be used in the trial, and named right afterwards the judge that would judge the case. The iudex could use the help of jurists for the orientation in the moment of the decision. This period is called formulary in reason of the juridical formulas given by the praetors that indicated the facts and the juridic fundaments to be used in the decision. Justice was still private, only in the principate that the judges integrated public administration, deciding ex autoritatis principis in the system of extraordinary cognition. In the penal process, there a magistrate will be invested with the power of imperium at first, and he would have the penal persecution, the power to process someone criminally. In relation to public delitos, public practices, for example, the concussion, the stealing of public money by an agent of the state. This system was criticized because it left to the judgment of the magistrates criminal persecution, the power of denunciation, what entailed in a great amount of impunity, especially in the cases of crimes committed by governors of the provinces. Because of that, in 149 before Christ, a tribune from the plebe, Calpurnio, retired from the magistrate of persecutio criminis, giving the right to any citizen that wanted to act about these crimes. The right of accusation was given to any citizen that wanted to act in public interest under his responsibility. Normally, it was